Olá, estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Gisele de Língua Portuguesa e nesta aula vamos falar sobre podcast. Vamos aos objetivos da aula de hoje? Objetivos da aula: ler uma reportagem sobre podcast, compreender o que é um podcast, identificar as variações linguísticas que podem estar presentes nesse gênero oral. Uma reflexão: observem a imagem. Rádio, toca-fitas, Discman, Walkman, iPod, caixas de som, Bluetooth. Você sabe o que todos esses aparelhos têm em comum? O que será que eles têm em comum? Ai, professora, a tecnologia avançou e hoje a gente tem iPod, caixinhas de som. O que mais além disso? O que eles têm em comum? Será que todos reproduzem som? O podcast. Você já ouviu falar dessa palavra? Já ouviu um podcast? Aonde? Do rádio à caixa de som, do Bluetooth, som de Bluetooth, muitos aparelhos de áudio já foram e continuam sendo usados para a reprodução de música e diferentes programas, como por exemplo, podcasts. O podcast é um tipo de programa de áudio distribuído por arquivos multimídia via internet para a reprodução em dispositivos móveis e computadores pessoais. O conteúdo de um podcast pode abordar vários assuntos. Então, vários assuntos a gosto da pessoa. Eu gosto de culinária. Eu prefiro na área de educação, ciência, moda, tá? Então, cinema, TV, literatura, política, esportes e muito mais. Então, a gente vai fazer uma leitura, uma reportagem sobre o podcast. O que é o podcast? Saiba tudo sobre os programas de áudio online. Populares no Brasil, programas de áudio online crescem 21% ao mês desde janeiro de 2018. Por Ana Letícia Loubach, para o Tec Tudo, dia 30/12/2019, às 6 horas, atualizado há um ano. Então, essa é uma breve reportagem sobre o podcast. E a gente já vai de atividade 1. Releia a manchete da reportagem. Então, a manchete, o título da reportagem. O que é um podcast? Saiba tudo sobre os programas de áudio online. Letra A. Identifique as palavras que têm como origem o idioma inglês. Então, vocês vão observar e identificar quais as palavras que têm essa origem do idioma inglês. E eu logo volto para fazermos a correção.
Voltamos! E aí, pessoal, conseguiram encontrar as palavrinhas? Vamos à correção. Identifique as palavras que têm como origem o idioma inglês. Então, quais foram as palavrinhas? Podcast e online, né? Lembrando que online, né, a gente encontra a escrita dessas duas maneiras, tá? Então, podcast é o nome dado ao programa de áudio que pode ser acessado, né, a partir do acesso à rede de internet, ok? E vamos prosseguir com a nossa leitura. Os podcasts são programas de áudio sob demanda e o ouvinte pode escutá-los na hora que quiser, ao contrário dos programas de rádio tradicionais. Então, né, esses programas de podcast a gente pode ouvir, né, mesmo sem o acesso à internet. A gente pode fazer o download dos áudios, ali o tema da sua preferência, né, moda ou referente ao estudo, né, ciência, tecnologia, ao seu gosto, no seu momento livre, né, ouvindo somente aquele tema. É muito interessante. Então, esse tipo de formato de áudio está cada vez mais popular no Brasil. Segundo dados divulgados pelo Spotify em novembro, o consumo desse modelo de conteúdo no país cresce 21% ao mês desde janeiro de 2018. Então, a variedade do formato impressiona. É possível consumir notícias sobre política, ficar por dentro da opinião de críticos, de cinema, ouvir comentários sobre campeonatos esportivos e testemunhar debates sobre qualquer assunto. Então, vamos de atividade 2. Releia. Os podcasts são programas de áudio sob demanda e o ouvinte pode escutá-los na hora que quiser, ao contrário dos programas de rádio tradicionais. Esse tipo de formato de áudio está cada vez mais popular no Brasil. Segundo o primeiro parágrafo do texto, o que diferencia o podcast de um programa de rádio tradicional? Então, vocês vão analisar ali qual a diferença, o que diferencia, né, um podcast de um programa de rádio tradicional. E eu logo volto para fazermos a correção.
Voltamos. Vamos para a correção da atividade 2? Releia. Os podcasts são programas de áudio sobre demanda e o ouvinte pode escutá-los na hora que quiser, ao contrário dos programas de rádio tradicionais. Então, esse tipo de formato de áudio está cada vez mais popular no Brasil. Então, segundo o primeiro parágrafo do texto, o que diferencia o podcast de um programa de rádio tradicional? Os podcasts são programas de áudio sobre demanda e o ouvinte pode escutá-los na hora que quiser, enquanto os programas de rádio têm os horários marcados, ok? Vamos prosseguir a nossa leitura. Como surgiram os podcasts? O termo podcast vem da junção de iPod, dispositivo reprodutor de áudio da Apple, e o broadcast, palavra em inglês que significa transmissão. Os créditos para a criação desse conceito são atribuídos ao ex-VJ da MTV, Adam Curry, e ao desenvolvedor de software Dave Winer. Em 2004, eles criaram um programa chamado iPodder, que permitia baixar automaticamente transmissões da internet para iPods. Vocês viram que interessante? Não demorou muito para que as empresas reconhecessem o potencial da novidade. Em 2005, a Apple lançou o iTunes 4.9, a primeira atualização com suporte nativo a podcasts. Então, no mesmo ano, o então presidente dos Estados Unidos, o George Bush, passou a disponibilizar suas transmissões semanais nesse tipo de formato. No Brasil, os podcasts, os mamilos, que debatem diversos temas polêmicos. Os Nerdcast, produzido pelo portal Jovem Nerd, e Café da Manhã, programa de notícias diário do jornal de Folha de São Paulo. Estão entre os mais reproduzidos nas plataformas de streaming. Então, esses que estão aqui entre aspas, os mamilos, os Nerdcast, o Café da Manhã, então são os podcasts mais acessados. Então, hoje a gente tem várias plataformas ali que a gente pode baixar vários aplicativos ali que nos ajudam com os podcasts. E atividade 3. Releia. Não demorou muito para que as empresas reconhecessem o potencial da novidade. Em 2005, a Apple lançou o iTunes 4.9, a primeira atualização com suporte nativo a podcasts. No mesmo ano, o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, passou a disponibilizar suas transmissões semanais nesse tipo de formato. Segundo o texto, quais fatos incentivaram a popularização dos podcasts? Vou deixar um tempinho para vocês responderem essa questão e eu logo volto para fazermos nossa correção.
Voltamos! Vamos para a correção da nossa atividade 3? Releia. Não demorou muito para que as empresas reconhecessem o potencial da novidade. Em 2005, a Apple lançou o iTunes 4.9, a primeira atualização como suporte nativo a podcasts. No mesmo ano, o então presidente dos Estados Unidos, o George Bush, passou a disponibilizar suas transmissões semanais nesse tipo de formato. Segundo o texto, quais fatos incentivaram a popularização dos podcasts? Então, o potencial comercial detectado pelas empresas. Então, o lançamento do iTunes 4.9 como suporte nativo para podcast. O presidente dos Estados Unidos, o George Bush, disponibilizar suas transmissões semanais do formato podcast. Então, se você fez a resposta, não precisa ser necessariamente com as mesmas palavras que a professora utilizou aqui, mas se for similar já está correto, ok? Vamos de atividade 4. Releia. A variedade do formato impressiona. É possível consumir notícias sobre política, ficar por dentro da opinião de críticos de cinema, ouvir comentários sobre campeonatos esportivos e testemunhar debates sobre qualquer assunto. Então, viram que tem uma palavrinha em destaque aqui, a palavra consumir? Então, em qual sentido a palavra consumir destacada no trecho acima, foi empregada? Então, em qual sentido esta palavrinha aqui que está em destaque no texto, ela foi empregada? Então, um tempinho para vocês responderem essa questão e eu logo volto. Voltamos! Vamos para a correção da nossa atividade 4? Então, vamos reler novamente. A variedade do formato impressiona. É possível consumir notícias sobre política, ficar por dentro da opinião de críticos de cinema, ouvir comentários sobre campeonatos esportivos e testemunhar debates sobre qualquer assunto. Então,
A palavra destacada consumir, em qual sentido, né, a palavra consumir destacada no texto acima foi empregada? Então, a palavra consumir foi empregada no sentido de ouvir, né, consumir, ouvir, pois se trata, por se tratar de um programa de áudio. O podcast é feito com o objetivo de ser ouvido, ok? Então, o podcast e o estrangeirismo, tá? O que é o estrangeirismo? Então, vocês viram que essa palavra, né, podcast, né, uma palavra, né, em inglês. Então, o emprego de palavras, né, expressões ou construções alheias ao nosso idioma, são incorporados por meio de um processo natural de assimilação de cultura ou pela proximidade geográfica com regiões. É um fenômeno linguístico que acontece de maneira espontânea, né? São empréstimos linguísticos para nos referir a objetos e ideias. Então, muitas vezes a gente utiliza, né, dessas palavrinhas no nosso dia a dia, né, dessas palavrinhas inglesas aí, tá? O que estudamos nesta aula? Então, lemos uma reportagem sobre podcast, né, compreendemos o que é um podcast, né, aonde que a gente pode acessar, como acessar, em que momento, né, se necessita de internet ou não, né, ambas, né, mesmo com internet a gente pode, né, baixar para ouvir outra hora que a gente tiver um tempo livre, né, identificamos as variações linguísticas presentes e possíveis nesse gênero oral, né, como é um gênero oral, a gente vai ouvir ali, né, o depoimento, né, sobre o tema ali. Então, é muito interessante. E hoje a gente sabe que, desde a nossa figurinha anterior, a nossa reflexão ali, a evolução, né, até o iPod, toda essa tecnologia que nos proporciona hoje instantâneo. Então, hoje, tendo um acesso na internet, a gente pode acessar instantaneamente. E esse conteúdo podcast é muito importante também para os nossos estudos, para reforçar ali, né, a nossa ideia. Tá? Então, pessoal, nesta aula, né, falamos sobre podcast. Espero que vocês tenham gostado e até breve.